E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora, podcast de hoje. Expectativa hoje, obviamente, falar sobre a expectativa por esse jogo da seleção brasileira. Eliminatórias Copa do Mundo, Brasil e Colômbia. Vamos ter mais um outro jogo ainda nessa data FIFA, mas primeiro adversário a Colômbia. E, cara, Neymar cortado da seleção, né? Isso a gente nem comentou, mas acho que era quando o Neymar não joga aquele jogo da semifinal do Paulista contra o Corinthians, já ficou no ar, ficou muito burburinho em relação a se o Neymar. E a gente até falou sobre isso, né? Se o Neymar se poupou no jogo do Santos para jogar o jogo da seleção brasileira, porque a princípio o que se dizia tinha lesão, obviamente, mas a notícia que a gente tinha na época é que era um negócio tranquilo, não era um negócio muito complicado, não era um negócio muito sério. Ele mesmo, depois do jogo do Bragantino, se eu não me engano, falou que era uma coisa simples. Ele saiu do jogo antes do final, né? Tava saindo mais para se poupar, para se preservar, enfim, para evitar qualquer coisa mais grave. E a verdade não, a gente vai vendo que agora com esse corte na seleção brasileira é que é um negócio um pouquinho mais sério, é um negócio um pouquinho mais complicado. E acho que, cara, quem tem a perder, infelizmente, somos todos nós, né? Não é só o atleta, como esportivamente falando. Financeiramente falando, o Neymar não vai perder nada. Mas eu acho que esportivamente falando é uma perda para ele, que declaradamente tem o sonho de jogar a Copa do Mundo. Isso, palavras dele. Isso não tem como a gente falar, não sei se ele realmente quer tanto assim. É a palavra dele, a gente tem que acreditar, né? E esportivamente para ele eu acho ruim nesse sonho de jogar a Copa do Mundo, e pra gente também, né? A gente que é torcedor, Neymar, inegavelmente, ele é um cracaço de bola. É o que a gente viu no Santos. A gente não viu ele fazendo gols com a bola rolando, né? Driblando adversários, chutando, fazendo gol difícil, buscando um ângulo, né? Enfim, né? Uma jogada de muita habilidade. A gente viu gols de bola parada. E, cara, um craque como o Neymar, para determinados jogos, para determinadas situações, mesmo ele não estando bem com a bola rolando, para a bola parada, ele pode ser fundamental. E por isso que eu falo assim, hoje, quem que é o melhor atleta do Brasil em atividade com a bola parada? É o Neymar, velho. É o Neymar, para cobrança de penalidade, para cobrança de falta, para cobrança de escanteio. Então por isso que eu digo assim, talvez não seja um jogador para 90 minutos, mas talvez seja um jogador para aqueles últimos minutos do acréscimo, para aqueles minutos na prorrogação, porque o jogo fica tenso, ele fica truncado, fisicamente está todo mundo meio baleado, e uma bola parada decide. E eu acho que de repente o Neymar pode ser um atleta como esse. Claro que, em virtude do que ele representou, né, e o que ele já fez, você contar com um atleta como o Neymar só para bola parada é muito pouco, mas infelizmente hoje essa é a realidade. E mesmo nessa realidade, eu acho que é um baita jogador que agregaria muito. Mas enfim, né? Saindo da questão do Neymar, o Brasil deve jogar aí com Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior. Né? Minha expectativa é essa, espero que se concretize, espero que eles joguem bem juntos. Que o que o Vinícius e o Rodrigo podem entregar para a seleção, a gente já viu. Eu acho que assim, até pela quantidade de oportunidades, eles já estavam brilhando no Real Madrid, e jogando no Real Madrid e na seleção, é uma disparidade grande, né? Eles têm um outro perfil, também é outra forma de jogar, né? É importante destacar isso, mas é um outro perfil, é uma outra pegada. Eles não conseguem ter o mesmo protagonismo que eles têm no Real Madrid, até porque lá é outra ambientação, cara, é outro grupo, e aqui não é julgando, né? Mas o Rafinha, enquanto jogava na seleção, ele estava em outro patamar. Ele não tem o patamar que ele tem hoje jogando no Barcelona. Hoje o protagonismo que ele tem no Barcelona, assim, é muito superior ao protagonismo que ele tinha das outras convocações passadas. Então essa oportunidade da gente conseguir ver esses três juntos, eu acho que é uma observação interessante, né? Não espero grandes coisas, até porque jogar junto, né? Apesar de estarem no mesmo país e jogando vez ou outra um contra o outro, na mesma liga, nos mesmos campeonatos, nas mesmas copas, às vezes, é claro que você tem aquela troca de vez em quando, mas jogar junto é outra história. Então, eu não espero grandes coisas, espero que a gente veja coisas interessantes. Até pelos discursos do próprio Dorival. O Dorival sempre faz o mesmo discurso, você já reparou?
né? Esse discurso vendedor, né? Coisas, é um processo, que coisas interessantes vão acontecer. Esse discurso ele fez no primeiro dia, na primeira coletiva como treinador da seleção brasileira. Tanto tempo já se passou e o discurso é exatamente o mesmo. E qual que é a evolução que a gente viu? Eu te pergunto, qual que é a evolução? Revolução real. Qual que é a evolução que a gente viu? Para mim é mais do mesmo ainda. As escalações são mais do mesmo. As convocações são mais do mesmo. Então não tem como a gente esperar muita mudança. Sim, uma mudança brusca, uma atuação brilhante, até porque as excelentes atuações que a seleção teve foram pontuais. Foram muito pontuais. Então, assim, até por essas questões de, faz um grande jogo, no jogo seguinte já é mais ou menos, essa tem sido a tônica, né? Não tem, a gente ouve o discurso do Dorival, dos jogadores, cara, assim, é mais o mesmo. Obviamente que eles vão tentar vender uma imagem de que, a coisa vai melhorar para atrair o torcedor, né? Me parece que esgotaram todos os ingressos, muito bom isso. Acho muito legal. É aquela coisa. É bom porque dá aquele incentivo, aquela moral, aquela energia, mas também se fizer uma atuação ruim, eu ia falar de merda, mas é muito forte. Uma atuação ruim vai ouvir vaia. Então, assim, espero que eles estejam à altura e aptos a receber esse tipo de pressão. Não só o calor e o carinho, porque antes do jogo sempre tem esse clima, essa ambientação de muita afobação, muito carinho, muita excitação, né, por parte do torcedor, uma eletricidade diferente. Mas à medida que o jogo for ocorrendo, a coisa for ficando complicada, de repente toma até um gol, vai ter que lidar com a pressão de ouvir a vaia e a frustração do torcedor também, né? Então espero que estejam prontos para isso e que, cara, a seleção faça o seu melhor, né? Como eu falei, eu não espero grandes coisas. Tá sendo pessimista. Não é pessimista. A gente tem que trabalhar com a realidade. Se a gente for pensar no Neymar, eu tinha expectativa? Não tinha, porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Qual que é a realidade? O Neymar, infelizmente, é um cara que se machuca muito. Ele aparentemente também não se cuida da forma como deveria. Nada foi no carnaval, nada teve toda essa boataria daquela casa, dos rolos, né? Enfim, a moça que supostamente ficou com ele tá fazendo sucesso nas redes sociais. Então, você vê que assim, até por esses outros pontos, a gente se pergunta o quanto que ele se dedica para a recuperação. E baseado nessa realidade, qual que é a expectativa que a gente tem? Que, cara, ele pudesse jogar, nem que seja alguns minutos, que ele fizesse alguma coisa diferente aqui e ali. Mas não que ele fosse arrebentar, não que ele fosse pôr a bola embaixo do braço, que ele fosse carregar o jogo. Isso não. É a mesma coisa o time que vai entrar em campo. A gente vai trazer até a possível escalação. Se tem grandes expectativas, não. A expectativa que eu tenho é que seja um bom jogo. Porque essa equipe é capaz de fazer bons jogos. Não estou falando de jogos excelentes, jogos maravilhosos. Isso está fora da realidade. Do que a gente tem visto nos últimos jogos da seleção brasileira, até pegando os últimos treinadores, não é nem só o Dorival. É voltar no tempo e pegar o Diniz, o Ramon, o Tite. Cara, assim, o que a gente pode esperar dessa seleção? Um bom jogo. É isso que eu espero. E sabe, acho que a única coisa que mais me frustra, né? A coisa que mais me frustra não é as convocações do Dorival, acho que isso a gente já acostumou, né? Não vai ter renovação, não vai ter nada de muita novidade. Mas a coisa que mais me frustra é a gente assistir os programas esportivos, e eu mesmo aqui, né? A gente olhar para a Colômbia e falar, cara, esse é um jogo complicado. Isso, todo respeito à Colômbia, a gente sabe que a Colômbia tem os seus craques, tem os seus ídolos, é um time enjoado, é um time organizado, um time que gosta de jogar bola. Mas, cara, a gente chegar num ponto, tem a gente olhar as estrelas do Brasil batendo de frente com esse time da Colômbia e você falar, cara, esse é um adversário complicado, não dá para cravar a vitória, isso mostra muito da seleção brasileira, o momento da seleção brasileira. Todo respeito à Colômbia, mais uma vez, é uma seleção tradicional, teve grandes craques, tem hoje grandes craques, tem jogadores que brilham na seleção, o caso do Rames, ele costuma arrebentar na seleção, a gente respeita tudo isso. Mas é o que eu falo, o fato da gente olhar hoje para a Colômbia e ver como um adversário que pode complicar a nossa vida, isso é o que me frustra, porque não deveria ser assim. O futebol tem a sua renovação, eu acho que mudam-se os craques, mudam-se as gerações, outras seleções evoluem, outros países melhoram as condições, os seus atletas, revelam novos jogadores, mas hoje, inegavelmente, o Brasil em termos de jogadores individualmente falando, e revelar jogadores, a questão de os jogadores atuais, hoje, né? O que eles representam nas suas equipes, nos clubes onde eles jogam, as referências mundiais que eles são,
e o Brasil ainda ser um celeiro, né, de revelação de atletas, o que o Brasil representa hoje como um país revelador de atletas, a Colômbia está muito longe da gente. Está muito longe da gente. E aqui não é desrespeitando, é a realidade. E a gente olhar para a Colômbia e falar, cara, esse é um adversário complicado. Esse é um adversário que faz jogos duros. Isso, cara, o Equador pode fazer um jogo duro com a gente. O Chile pode fazer um jogo duro com a gente, mas a gente olhar e ficar com receio e não saber qual que vai ser o resultado disso aqui, mesmo jogando em casa, isso para mim é frustrante. Mostra muito do momento que a gente está vivendo como seleção, não como um país formador, não como atletas. Isso a gente está muito bem servido. Mas como seleção, mostra muito do momento que a gente vive. E isso me frustra muito. A gente olhar dentro de campo, cara, atletas que arrebentam nas suas equipes, mas que em conjunto não conseguem servir assim, não conseguem entregar o melhor para a seleção. Costuma ser assim. Né? A seleção é um evento pontual, esporádico, não tem como você aprender a jogar junto e ganhar aquela sinergia, né? Aquele entrosamento em questão de 1 ou 2 dias. Isso é impossível para qualquer ser humano. Agora, eu falo assim, a qualidade ela é tão exacerbada que deveria, né? Que deveria, quando colocam-se esses caras juntos, deveria ser um pouquinho melhor que, por exemplo, a Colômbia, que um Chile, que um Equador. E hoje a gente olha para essas seleções e fala, cara, a gente sabe que a gente é melhor, mas a gente não sabe o quanto que pode complicar um jogo. Por quê? Porque coloca os caras juntos e fica igual. Fica elas por elas. Por isso que eu falo, o que me frustra, a única coisa que já me frustrou muita coisa, as convocações do Dorival, as palavras do Dorival, hoje já não me machuca mais, já não me frustra mais, porque eu sei que é isso, a realidade é essa. A realidade que me frustra, que me machuca é essa, de olhar para uma Colômbia e você falar, cara, uma equipe que tem o seu valor, né? Tem o seu valor, tem as suas tradições, mas que hoje, falo, o cenário internacional, os atletas que hoje compõem as duas seleções, o que elas representam para suas seleções, para as equipes que esses atletas jogam, e essas equipes, como a quantidade de campeonatos, né? A quantidade de torneios, o quanto que o país promove futebol, o que o Brasil promove do futebol é muito superior do que a Colômbia promove do futebol. Então, assim, todos esses aspectos, né? Todos esses aspectos, somados ao fato de sermos um país formador de atletas, que está o tempo todo vendendo craques a valores exorbitantes, não era para a gente olhar para a Colômbia e falar, cara, esse é um adversário complicado. Eu não sei se o Brasil vai ganhar da Colômbia. É isso que hoje me frustra mais, né? E, mais uma vez, todo respeito à Colômbia, a Colômbia pode ganhar, a gente vai exaltar os pontos fortes da Colômbia, a gente exalta os atletas fortes da Colômbia hoje, o que eles entregam para sua seleção, mas entenda que, assim, eu tô falando, numa questão de lógica, era pra gente chegar nesse jogo e falar, cara, vai ser um jogo difícil, complicado, mas a seleção tem tudo para ganhar. Hoje a gente chega nesse jogo, olha, pô, adversário difícil, complicado, não sei se vai ganhar. O empate é um adversário, é um resultado muito possível. É um resultado muito possível. Então, cara, isso é o que me frustra como torcedor da seleção brasileira, né? Enfim, vamos lá. O momento da seleção não é dos melhores, né? Vem aí de 2 empates, se eu não me engano. O jogo vai ser no Mané Garrincha, 9h45 da noite. Vamos ver aqui. Busca melhores resultados, enfrenta a Colômbia, eliminatórias, vamos ver. Transmissão da TV Globo, legal. Vai estar na TV aberta para todo mundo que quiser acompanhar. E Colômbia vem no momento ruim também, tentando se recuperar de 2 derrotas contra o Uruguai e o Equador. Por isso que eu falo, ó, o Equador é um adversário complicado hoje pra gente. Né? É um adversário complicado. E não deveria ser assim. É isso que me frustra, né? Brasil vem de empates contra Venezuela e Uruguai. Então, assim, essa é uma partida fundamental para as duas seleções, na busca aí, no sonho da classificação para a Copa do Mundo. Era pra gente, eu imagino um cenário, eu imagino um mundo onde o Brasil era para estar tranquilo, não precisa nem estar em primeiro, mas era para estar tranquilo, e hoje a gente se vê numa situação que, cara, pode complicar. Cara, é isso que me frustra mais, né? É isso que... Copa do Mundo, né? Mais seleções. Enfim, né? Aqui, ó. Escalação provável. O possível e provável, né? Vamos ver. Alisson. Já falei, né? Nada contra o Alisson. Acho que era hora de mudar. Mas, enfim. Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Marquinhos, Wanderson, Bruno Guimarães, Gerson. E aí no ataque, Vini Júnior, Rafinha
João Pedro e Rodrigo. Então, vamos ver, cara. Vamos ver. Nada contra alguns atletas, já falei, gente, já falei. Eu só acho que quando a gente fala de renovação, né? Renovação, e o Alisson é um baita goleiro, pô, baita jogador. Isso eu não tô desqualificando as credenciais, né? O que ele é até hoje. Mas eu sempre digo assim, cara, é renovação. São ciclos. Eu acho que todo mundo tem o seu ciclo. E, cara, entender que, cara, fiz o meu ciclo, fiz a minha parte, entreguei o que eu pude, não conseguimos. E a vida que segue, né? É a vida que segue, é a hora da renovação. Mas, enfim, né? Quem tá ali para avaliar é o Dorival junto com o seu staff técnico ali, né? Mas, expectativa de ver o Vini, Rafinha, Rodrigo, o João Pedro, todos eles juntos, né? O Gerson, que tá arrebentando o Flamengo, espero que faça um bom jogo ao lado do Bruno Guimarães. E vamos lá, e todo mundo aqui na parte da defesa também, na composição. Pendurados: André, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, né? Bastante pendurados. Enfim, possível escalação da Colômbia aqui, né? Luiz Dias, Boré, Ramos Rodrigues, Arias, Lerma, Richard Rios, Morrica, Lucumi, Vargas, goleiro Vargas, Davinson Sanches e Munhoz. Você vê que, cara, assim, todo respeito, gente, todo respeito, mas no cara a cara, né? No cara a cara não ganha jogo, mas no cara a cara, não era pra gente olhar pra Colômbia e falar, cara, era pra gente olhar pra Colômbia hoje e falar que uma bela seleção. Uma bela seleção, isso não há como negar. É uma seleção interessantíssima. Mas não era pra gente olhar pra Colômbia hoje e falar, cara, jogo complicado, não sei se vai ganhar. Né? Infelizmente é isso, cara. Essa é a realidade. E por isso que eu falo, não tenho grandes expectativas de ver algo fora da caixa, jogou excelente, espetacular, muitos gols, jogadas sensacionais. O que eu espero, a minha expectativa é que a gente veja um bom jogo. Né? Essa é a minha expectativa hoje em relação à seleção brasileira. Então, vamos acompanhar. Você, torcedor, mantenha a fé. Não vai muito pro meu caminho, não, de um cara que a minha expectativa é de um bom jogo. Vai sonhando de ver um baita jogo. E se não ver um baita jogo, cara, assim, aproveite para ver alguns craques. Né? Aproveite. Assim, por mais que o Vini não faça um bom jogo, dá para ver que ele é diferente dentro de campo. Por mais que o Rodrigo não faça um bom jogo, dá para ver que ele é diferente. Né? E todo mundo, Rafinha, mesma coisa. Então, assim, se não for um bom jogo, pelo menos aproveite e desfrute a oportunidade de ver alguns atletas que talvez você nunca mais vai ver. E por mais que faça um mau jogo, sempre tem aquela jogadinha que você fala, mano, o bicho é diferente. O cara é diferente. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes o cara tá jogando nada, tá uma tirice, tá bem marcado, tá caneludo, tá pisando na bola, mas vai ter uma jogada que você vai falar, cara, isso aqui é o jogada de um cara diferente, tá jogando mal mesmo, não vou passar pano, né? Talvez esteja nervoso, talvez esteja sentindo o jogo, talvez não se preparou legal, talvez não descansou legal, mas, cara, tem uma outra jogada que vale, né? O espetáculo de, sei lá, e de ver essa constelação, né? Esse grupo de craques jogando. E tantos outros que podem entrar do banco de reserva. Então é isso, ficou aquele convite. Falamos de seleção, só passar pelos resultados de ontem, né? Tivemos alguns jogos ontem, Copa do Nordeste, Confiança venceu o Sampaio Corrêa, Bahia perdeu do CSA, Ceará venceu que todo mundo meio que jogando com o time reserva, né? Eu focando nos campeonatos estaduais, o Souza, o time do Dinossauro. Cara, esse Souza é um time. Cara, nos últimos anos o Souza tem, né? Ele tem vencido gigantes. Mesmo que o Fortaleza reserva, mas, pô, são equipes em momentos muito distintos, né? Venceu o Fortaleza 2-1, Vitória venceu o Sport 1-0. Copa Verde, Goiás passando o Brasiliense nas penalidades, 5-4. Paysandu 3, São Raimundo 0, né? É isso. Bom, campeonato aqui sub-20. Por hoje é só, gente. Era para ser coisa de 15 minutos. Falamos bastante de seleção. E a expectativa é eliminatórias Copa do Mundo seguindo, né? Aqui ó, com o continente africano. E você que gosta aí, né? De repente ver outros campeonatos, ver outras seleções, tá aqui, né? Talvez a qualidade seja duvidosa, seja muito duvidosa, mas de repente você quer ver alguma coisa diferente, jogadores promissores, eu acho que de repente vale, né? Procurar alguns jogadores promissores. É isso, convite aberto, gente. Brasil e Colômbia. E aí, cara,
falei, faça a sua superstição, né? Faça a sua fé, acredite e, cara, vamos para cima. Vamos para cima. Expectativa que eu tenho é de um bom jogo. Se fosse para apostar, o que você apostaria? 2-0 Brasil. Falei. 2-0 Brasil. Aposto 2-0 Brasil. Acho que é possível. Né? Agora sim. Expectativa da seleção em conjunto. Espero um bom jogo, né? Porque a gente tem que trabalhar com a realidade. Não dá pra gente imaginar, nossa, e se o Vini arrebenta, e se o Rodrigo arrebenta? Não dá pra gente viver nesse mundo, né? Mas eu tô com a expectativa e eu acho que é só um feeling. Eu acho que a gente vai ver um bom jogo do Rafinha. A gente vai ver um belo jogo do Rafinha. Eu acho. Acho que a gente vai ver um belo jogo do Rafinha. O Vini é o que eu falei, o Vini, o Rodrigo, a gente já viu o que eles podem fazer, podem desbalancear, mas não vão carregar o jogo, né? Eu acho que vai ser um jogo interessante do Rafinha, eu acho. Eu tô com essa sensação, espero que aconteça. Espero que aconteça e que eu falei, acho que vai ser 2-0, que um dos gols seja do Rafinha, né? É isso, gente, ó. Me despedindo por hoje, amanhã a gente volta para falar desse jogo, o que aconteceu. Espero vir aqui com notícias felizes, alegres, que a gente fale que foi um excelente jogo e que a gente não tenha que criticar ninguém, né? Porque se ganhar de 2-0, eu não vou criticar ninguém. Não vou criticar ninguém. Ninguém. Cara, mesmo que alguém faça uma partida tenebrosa, eu não vou criticar. Com 2-0, eu não vou criticar ninguém. Vou passar pano mesmo, né? Vou pagar de passador de pano. Muito obrigado, né? Despeço aí, expectativa de um bom jogo. Aproveitem, desfrutem. Você que tá só pelo um bom futebol, vamos torcer para que tenha um bom futebol. Valeu demais, gente. Beijo, abraço e até amanhã. Tchau.